Hoje vou falar sobre o Bispo do Mar. A existência do Bispo do Mar foi documentada pela primeira vez em 1433, quando um espécime foi encontrado nadando no Mar Báltico. A criatura foi capturada e dada como tributo ao rei da Polônia, que ficou tão feliz que se recusou a devolver o animal ao seu ambiente aquático. Através de um conjunto de circunstâncias desconhecidas, um grupo de bispos católicos conseguiram uma audiência com a criatura encarcerada. Infelizmente, os registros oficiais deste encontro não são conhecidas, tendo sido perdidas, destruídas ou escondidas, se é que isso realmente aconteceu. Segundo a lenda, o peixe fez um gesto para os bispos, aparentemente comunicando seu desejo de ser libertado. Os bispos tentaram convencer o rei de que o animal deveria ser devolvido ao mar, e eventualmente o rei permitiu. Uma vez libertada, a grata criatura supostamente fez o sinal da cruz antes de mergulhar nas profundezas do oceano. Outra história, mais trágica, supostamente aconteceu na Alemanha, em 1531, quando um bispo foi capturado ao largo da costa alemã, mas a criatura recusou os alimentos de seu captor e morreu depois de apenas 3 dias. No entanto, uma outra história detalha um aparentemente estranho peixe pego no Atlântico Britânico. Descrito como uma criatura pacífica que parecia ter a mitra de um bispo, este animal também morreu logo depois, e seu corpo foi devolvido ao mar. Apesar de os relatórios não estarem claro se o bispo tinha uma capacidade de falar, ou era dotado simplesmente de um intelecto avançado o suficiente para se comunicar através de formar rudimentares ou língua de sinais, é óbvio que aqueles que narraram as histórias sentiam que as criaturas possuíam uma sensibilidade quase humana. O bispo de Guillaume Rondelet, originalmente publicado em Libri de Picibus Merines, em 1554, o cientista Guillaume Rondelet baseou seu Bispo do Mar em um registro que ele recebeu de um médico, Gisbertus Germanus, que disse ter visto a criatura na Polônia. Rondelet era cético, e afirmava que havia omitido em seu desenho os diversos relatos fabulosos que haviam sobre a criatura. Eu apresento a imagem do monstro exatamente como a recebi, disse ele. Se é verdade ou não, eu nem afirmo e nem nego. O peixe fez uma aparição no final do século XVI no livro Dis Monstres de Ambroise Parés, usando roupas pontificais. Não se sabe se o próprio Paré era um católico devoto, mas poucos meses antes de sua morte ele supostamente enfrentou o arcebispo de Lyon em nome dos pobres e famintos em Paris. A animosidade religiosa estava em alta durante a vida de Parés e por séculos depois dele. Por isso não é coincidência que alguns dos monstros tenham semelhanças marcantes com clérigos. O crescente período de conflitos religiosos chamava maior atenção aos monstros e mudava as explicações oferecidas por eles, de pecados, ganância e vaidade para os pecados de heresia, blasfêmia e vaidade. 4 anos depois, em 1558, Conrad Gerner publicou em Zurique seu livro Historiae Animalium, onde relatava que 2 monstros haviam sido pegos do mar. Um Wassermunch, o monge do mar, encontrado na Noruega, de acordo com ele, na nossa época, que parecia com um monge, e um outro, um bispo do mar, encontrado na Polônia. O bispo de Richard Breton. A imagem do Bispo do Mar continuou a mesma por alguns anos, até que em 1562 um impressor chamado Richard Breton publicou uma imagem mais assustadora no livro Le Recueil de la Diversité des Habitus, autor desconhecido. Seu Bispo do Mar apareceu em um livro sobre estilos de roupas locais e estrangeiras no mesmo ano. O livro não era realmente sobre moda, mas sim como um livro para pessoas lerem como forma de diversão e curiosidade, uma vez que as experiências marítimas no século XVI geralmente resultavam em morte. Como renascentistas, iluministas e naturalistas descobriam animais mais exóticos, eles geralmente usavam analogias familiares para descrever o que haviam encontrado, e a descrição de Rondelet pode ou não pertencer a essa tradição. Ao mesmo tempo, muitos católicos e protestantes totalmente desprezavam uns aos outros, e monstros de aparências clericais eram uma maneira de criticar os seguidores da religião oposta.
Protestantes fervorosos fizeram o bispo do mar não só mais feio do que Rondelet, mas também teve o cuidado de dar-lhe um traje mais elegante. Note o bordado da capa da criatura. Será que Breton queria que as pessoas entendessem sua imagem literalmente? Pode ter sido uma simples sátira, embora os assustadores desenhos fossem divulgados por Martinho Lutero e Philippe Melanchthon para avisar os católicos que seguiam líderes terríveis. O bispo de Caspar Schott. Em 1662, o cientista Caspar Schott publicou várias figuras marinhas no livro Física Curiosa. Entre elas um peixe semelhante a um monge e uma outra parecia com um bispo. Schott era estudante e colaborador de longa data do jesuíta alemão Nathanael Kircher. Além de editar e defender as obras de Kircher, Schott publicou alguns livros de sua autoria. O bispo de Joonsan. Em 1696, 34 anos depois de Schott, o cientista Joonsan publicou no livro Specula Físico-Matemático Histórica uma representação de um monstro marinho parecendo vagamente como um clérigo. É notável a semelhança de seu desenho e a de Schott. Isaac escreveu ao lado da criatura que ela foi retirada das águas geladas do Mar Báltico em 1531. É provável que ele estivesse se referindo à criatura capturada na Alemanha, pois não existe nenhum outro registro de nenhum outro bispo capturado naquele ano. Alguns pesquisadores acreditam que o bispo poderia ser uma espécie de arraia deformada, cujas características teriam uma ligeira semelhança com as de um homem. Mas se os bispos do mar eram na verdade alguma raça que já conhecemos deformada, ou uma nova espécie, a questão é que vai continuar assombrando muitas pessoas.